Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos analisar um pouquinho sobre algumas das revoltas que aconteceram durante a República Velha, durante a Primeira República no Brasil. Nós vamos ver o contexto, as motivações que levaram à eclosão desses conflitos, em que tempo, em que anos elas aconteceram, em que regiões do Brasil elas aconteceram, quem eram os grupos envolvidos nessas revoltas e também vamos ver o desfecho que cada uma delas teve. Então, nós vamos analisar o contexto da Guerra de Canudos, da Coluna Prestes, da Revolta dos 18 do Forte, da Guerra do Contestado, da Revolta da Vacina e da Greve Geral de 1917. Essas revoltas aí, elas se encaixam em algumas nomenclaturas, como, por exemplo, revoltas ou movimentos rurais, movimentos urbanos e o tenentismo. Então, nós vamos analisar desta forma cada uma dessas revoltas, o contexto em que elas aconteceram. Bem, pessoal, então, nós vamos falar, primeiramente, dos dois movimentos rurais e de caráter messiânicos que nós teremos durante a Primeira República. Então, nós vamos falar da Guerra de Canudos e da Guerra do Contestado. Esses dois movimentos, eles terão líderes que serão considerados pelos seus seguidores como pessoas, como homens enviados por Deus para salvar, então, essas pessoas da fome, da miséria, da exploração. Também por isso também que recebem então o nome de movimentos messiânicos, porque o Antônio Conselheiro e o Beato José Maria serão considerados messias, esses homens santos enviados por Deus para melhorar a vida dessas pessoas que passam a segui-los, para dar a salvação que essas pessoas tanto buscavam contra a opressão, contra o poder dos coronéis, contra a própria república, né? Esse sistema de governo que estava vigente no Brasil e que havia rompido as relações entre igreja e Estado. E são também movimentos rurais, porque acontecem em duas regiões do interior do Brasil. A Guerra de Canudos no interior da Bahia e a Guerra do Contestado entre os estados de Santa Catarina e Paraná, no interior também. Então, são esses. Primeiramente, nós vamos ver as características, as marcas da Guerra de Canudos e da Guerra do Contestado. A Guerra de Canudos, então, gente, ela aconteceu entre os anos de 1896 e 1897, como a Pro já falou, no interior da Bahia. Num local que foi criado, foi fundado com o nome de Arraial de Belo Monte. Então, o líder desta comunidade do Arraial de Belo Monte era o Antônio Conselheiro, e nesta comunidade as pessoas viviam de forma comunitária, elas se ajudavam, o trabalho e os frutos do trabalho eram coletivos. E muitas pessoas que foram viver no Arraial de Belo Monte, elas buscavam uma condição de vida melhor, fugindo da seca, né, do sertão, do Nordeste, fugindo da fome, da miséria, da exploração que sofriam por parte dos grandes coronéis, né, que controlavam esta região. E também muitas pessoas que foram viver no Arraial de Belo Monte acreditavam que o Antônio Conselheiro era um enviado de Deus, era uma espécie de Messias que tinha chegado e se estabelecido nessa região para salvá-los da opressão que eles sofriam, para salvá-los da miséria. Então, havia essa crença em torno do Antônio Conselheiro, de ser o Messias. A questão do número de habitantes que o Arraial teve varia muito, mas acredita-se que no auge, né,
no ápice do arraial da comunidade, tenham vivido mais ou menos 30 mil pessoas. Então, era uma cidade bem grande, vamos dizer assim, bem habitada, né? O Antônio Conselheiro, ele era um monarquista. Ele defendia a monarquia. Por quê? Porque uma das coisas que a República tinha proposto era a laicização do Estado, né? A separação entre Estado e Igreja, o casamento civil. Então, o Antônio Conselheiro era contra isso. Era contra essa ideia do Estado laico, da separação entre Estado e Igreja. E aí esse arraial, aos olhos dos grandes fazendeiros, aos olhos do governo republicano e da Igreja, se tornou uma ameaça. Porque a imprensa da época acabou disseminando a ideia de que essa comunidade planejava planejava uma onda de protestos, planejava uma onda revolucionária para derrubar a República e restaurar a monarquia na região e no Brasil. Então, acabou que esse movimento foi perseguido, né? A comunidade foi perseguida por essa divulgação da imprensa na época. Então, os fazendeiros, eles temiam perder a mão de obra, porque milhares dessas pessoas que foram viver no arraial eram empregados, eram trabalhadores dos fazendeiros. Também o governo tinha muito receio, por causa desses boatos, que o arraial iria iniciar uma onda revolucionária e restaurar a monarquia. E também porque não aceitava essa autonomia de Canudos, uma vez que eles não pagavam impostos, enfim, uma série de transgressões do ponto de vista do governo. E a igreja, né, ressentia-se pela liderança espiritual que o Antônio Conselheiro desempenhava na comunidade e também pelo misticismo, pelo messianismo que girava em torno dele. Então, as tropas do governo estadual e do governo federal se organizaram em 4 expedições, né, para destruir Canudos. As 3 primeiras tropas, né, que foram enviadas, elas foram meio que não vencidas propriamente dita, mas que os Canudos conseguiram empreender resistência e não se renderam ao conflito. A guerra, né, não se renderam às tropas. E a 4ª, então, tropa, a 4ª expedição, daí, de fato, em 1897, destruiu totalmente a comunidade, matou muitas pessoas e os que conseguiram resistir foram feitos prisioneiros. O Antônio Conselheiro, como é que teria sido o fim da vida dele? Existem 2 possibilidades, assim, mas não há uma divulgação correta de qual seja. Uns historiadores acreditam que ele tenha morrido propriamente pela miséria que eles viviam, enfim, acreditam que ele tenha morrido de desinteria. Outros dizem, então, que ele teria sido pego pelas tropas e teria sido decapitado e que a cabeça dele teria sido levada para estudos. Então, há essas 2 teorias de como teria sido a morte do Antônio Conselheiro. O que nós temos que lembrar de Canudos é a questão de que foi um movimento fortíssimo. Foi um movimento esse caráter contestatório contra a República foi muito forte, contra o coronelismo, né, foi extremamente forte nesse contexto do início da República, né, nesse contexto do final do século XIX. Então, a Guerra de Canudos é esse evento histórico bem significativo que nós temos no interior da Bahia. Outro movimento, então, de caráter rural e messiânico que nós temos na história da República Oligárquica, da República Velha, é a Guerra do Contestado. Então, a Guerra do Contestado acontece entre os anos de 1912 e 1916, na região do Contestado, entre os estados do Paraná e de Santa Catarina.
A Guerra do Contestado, ela terá muitas semelhanças com a Guerra de Canudos, não é à toa que entra na descrição dos movimentos rurais e de caráter messiânicos. Então, esse conflito, gente, ele vai acontecer por uma somatória de fatores. Então, a região do contestado, ela já era uma região que estava entre disputa, que era disputada entre os dois estados, né? Já era já havia esse conflito entre os dois estados do Paraná e de Santa Catarina. Por quê? Porque é uma região de vasta floresta de araucárias e de campos naturais. Além disso, também, havia uma extensa plantação de erva mate. Então, além dessa disputa dos dois estados, vai passar a haver um interesse por fazendeiros, por especuladores e por companhias madeireiras pela exploração da madeira desta região. Então, aí nós temos um segundo agravante. E nós vamos ter também, nessa situação toda aí, a expulsão dos camponeses das suas terras, pois o governo federal estabeleceu, então, que naquela região seria construída a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande do Sul. E aí, gente, as pessoas foram expulsas, né, das suas terras e não houve uma indenização, uma recolocação dessas pessoas em outro local. Então, a Estrada de Ferro foi construída, né, passou a ser construída e as pessoas foram expulsas. E também foram proibidas de construir suas casas nos trechos próximos à ferrovia. Então, nós temos aí um cenário de muitos trabalhadores sem terra, que passavam fome, que estavam abandonados à própria sorte. E nesse contexto surgiu então o Beato José Maria. E essas pessoas aí, abandonadas, com uma situação de vida muito miserável, passaram a seguir o José Maria. E também, assim como em Canudos, formaram uma comunidade cuja vida era organizada comunitariamente. Essa comunidade passou a se chamar, então, Monarquia Celeste. E ali, então, milhares de pessoas passaram a viver protegidos e inspirados, né, pela figura do Beato José Maria, que era uma figura muito semelhante à do Antônio Conselheiro. Então, esses caboclos, essas pessoas, foram viver nessa localidade. Só que com medo de que essa comunidade se fortalecesse demais e uma nova revolta como a de Canudos explodisse, né, e que foi necessário 4 expedições para destruir Canudos, o governo local decidiu então atacar a Monarquia Celeste antes que ela tomasse as proporções como a de Canudos. Então, as primeiras investidas, os primeiros choques armados entre as tropas do governo, as forças enviadas pelo governo e a milícia formada pelos caboclos aconteceu logo em 1912. Né? Mas os caboclos eles conseguiram resistir, fazendo com que os conflitos se arrastassem até 1916, quando o forte armamento então das tropas do governo não deixou outra escolha aos poucos sobreviventes que havia, à frente de um exército de 7.000 soldados, então a rendição desses sobreviventes. O fim do conflito vai se dar por meio da rendição dessas pessoas aí que já não conseguiam mais se manter contra um exército bem armado que o governo local tinha organizado para combater a Monarquia Celeste e evitar aí que fosse um conflito de proporções tão grandes. Mas vejam que também não foi tão fácil para essas tropas do governo combaterem os caboclos, porque eles conseguiram resistir durante 4 anos, né? Até que aí sim eles acabaram se rendendo.
Então, a Guerra do Contestado, ela acontece nesse contexto da República Oligárquica e também é um movimento rural que mostrava a miséria, a fome, a exploração por parte dos coronéis que os trabalhadores do interior de Paraná e Santa Catarina, nessa região aí do Contestado, viviam. Outros movimentos que nós vamos ter nesse processo serão os movimentos de caráter urbano, que a prof destaca aqui nesse vídeo 2. A Revolta da Vacina, ocorrida em 1904, na capital do Brasil, no Rio de Janeiro, e também o movimento operário, que se fez mais forte na Greve Geral de 1917. Esses dois movimentos, então, eles acontecem no contexto de urbanização do Brasil, nas duas maiores cidades da época, né? Nós temos aí o Rio de Janeiro e o movimento operário acontecendo em São Paulo. Então, esses movimentos urbanos, eles mostram também o descontentamento da população que vivia nas cidades, a falta de leis trabalhistas, a falta de apoio e suporte às comunidades mais carentes que haviam na época, como, por exemplo, o que vai acontecer na Revolta da Vacina, que não só se relaciona à questão da vacinação. Então, agora nós vamos ver como acontecem, o contexto em que acontecem os movimentos urbanos da República Velha. Então, dentro dos movimentos urbanos que nós temos durante a República Velha, nós vamos ter a Revolta da Vacina, que vai ocorrer no Rio de Janeiro, no ano de 1904. Então, em que contexto e que fatores levam à eclosão da Revolta da Vacina? Então, no início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, passou por um processo de modernização e de melhoramento na sua estrutura urbana. A questão da abertura de avenidas, o alargamento das que já existiam, o melhoramento, né, ou a questão da construção de um saneamento básico eficaz para a cidade, a iluminação pública, né, todo um processo de modernização inspirado, então, nas cidades europeias, uma vez que o Brasil era um país que estava iniciando o governo republicano e o Rio de Janeiro era a capital desse país e precisava mostrar esses ares para o mundo. Nesse contexto de modernização da cidade do Rio de Janeiro, nós vamos ter um evento que ficou conhecido pela historiografia como o Bota Abaixo, essa expressão que a prof escreveu ali. O que foi o Bota Abaixo? O Bota Abaixo foi uma ação do governo federal da época, o presidente Rodrigues Alves, em que vários casarões da região central do Rio de Janeiro foram derrubados. Por isso a expressão bota abaixo, foram derrubados. Nesses casarões, haviam muitas pessoas vivendo, muitos trabalhadores, operários, enfim, que viviam com as suas famílias. As condições eram péssimas, mas era a moradia deles. E nesse momento, então, que vai acontecer o bota abaixo, essas pessoas vão ser expulsas dessas regiões e eles precisarão, então, se mudar, se locomover para regiões periféricas do centro da cidade. Ali, eles não eram mais aceitos, então era preciso encontrar um lugar para recomeçar a vida. E aí, então, nesse contexto aí, muitas pessoas perdem a sua moradia por causa desse processo de modernização. Também, né, e não é à toa que o nome é Revolta da Vacina, nós vamos ter a questão da vacinação obrigatória. Então, o Brasil sofria muito com epidemias. E aí, o Oswaldo Cruz, que era um sanitarista, foi convidado pelo Rodrigues Alves para pensar em um projeto de cidade para combater essas epidemias.
que eram muito recorrentes desde o início da história do Brasil. Então, principalmente as epidemias de febre amarela, de peste bubônica e de varíola. Então, o que o sanitarista Oswaldo Cruz fez? Ele adotou medidas para higiene pública, e dentro dessas medidas estava a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Então, todas as pessoas, a partir dos 6 meses de vida, então as crianças a partir dos 6 meses de vida, até os idosos, todos deveriam ser vacinados obrigatoriamente. Então, aí teve um fator também da questão para a questão da ocorrência da revolta da vacina. E outro fator vai ser a questão da violência que vai ser utilizada no momento da vacinação. Então, as brigadas sanitárias que eram responsáveis por fazer a vacinação, eles acabavam entrando nas casas das pessoas de forma muito violenta, pegando as pessoas à força para fazer a vacinação, para colocar em prática o projeto. As pessoas não recebiam orientações quanto ao procedimento, por que era importante a vacinação, como é que a vacina agiria dentro do corpo delas. E aí havia um medo muito grande nas pessoas em relação a isso. E também a questão da violência, somado-se ao fator do bota abaixo que havia acontecido também. Então, a população do Rio de Janeiro, revoltada com essa situação, organizou barricadas, destruiu trilhos e bondes e entrou em conflito direto com a polícia. Esses conflitos, esses embates dentro da cidade do Rio de Janeiro, eles duraram mais ou menos uma semana. O governo conseguiu retomar o controle da cidade, acabou prendendo e deportou esses rebeldes e assim conseguiu o controle da vacinação, o controle da cidade em relação a essa revolta. Então, outro movimento de caráter urbano que nós temos neste contexto é o movimento operário. Sendo que a sua principal manifestação, o seu principal conflito, vamos usar essa expressão, foi a Greve Geral de 1917, que ocorreu em São Paulo. O estopim para a ocorrência do movimento foi a morte de um operário anarquista durante a repressão policial a uma greve. Então, desde 1915, vinham acontecendo várias paralisações de trabalhadores brasileiros. Por quê? Porque nesse contexto não haviam leis trabalhistas, a forma de trabalho era ainda muito exploratória. Os trabalhadores eles estavam constantemente reivindicando melhores salários, redução da jornada de trabalho, assistência ao trabalhador, a assistência também ao trabalhador que ficava doente ou que se acidentava durante o trabalho, a regulamentação do trabalho feminino infantil e também a questão de que as leis trabalhistas eram estabelecidas pelos donos das empresas. A partir então desse processo de reivindicações, vão começar a surgir ligas operárias, como se fossem então organizações trabalhistas dos trabalhadores para lutar por melhores condições de vida. Anos depois, surgem então os primeiros sindicatos que vão também dar sequência a essa luta por melhores condições de trabalho, por melhores condições de vida. E esse movimento operário do início do século XX no Brasil vai ter fortíssima influência do anarquismo. Vai inspirar este movimento no Brasil e a tendência anarquista que mais vai ser aceita, seguida no Brasil, vai ser o anarcossindicalismo. Então, essas ligas operárias, elas começaram, como a prof falou, a partir de 1915, organizar uma onda de paralisações. E aí, em 1917, que vai ocorrer a greve,
essa greve de 1917, ela também vai gerar uma onda de paralisações e que foram se estendendo até o ano de 1919. O estopim para a greve de 1917 vai ser a morte deste operário anarquista pelas mãos da polícia. É importante a gente pensar que esse movimento ele estava inspirado naquilo que estava acontecendo na Europa, a questão da Revolução Russa e da luta dos trabalhadores na Revolução de Outubro de 1917. Então, eles se inspiram para lutar por melhores condições de vida. E neste contexto aí, nós vamos ter também a criação do Partido Socialista Brasileiro e também a questão do Partido Comunista Brasileiro, que vai acontecer alguns anos posteriormente. Então, a greve geral de 1917, ela terminou com um acordo de aumento salarial e a promessa do atendimento a outras reivindicações que a prof já citou. Não significa que essas reivindicações foram aceitas, foram ouvidas e que essa promessa foi cumprida, porque sabemos que a legislação trabalhista no Brasil vai surgir somente depois com Vargas no poder a partir da década de 1930. Então, o movimento operário faz parte dos movimentos urbanos da República Velha. O tenentismo, então, é uma outra corrente de conflitos que vão acontecer na história republicana da Primeira República. Então, a gente precisa pensar que tenentismo não foi um movimento, e sim que o tenentismo é um conjunto de movimentos de caráter militar que vão acontecer na política brasileira nas décadas de 1920 e 1930. Vários jovens oficiais do Exército serão líderes do movimento tenentista. Dentre eles, nós podemos citar o Luiz Carlos Prestes, o Eduardo Gomes, o Juarez Távora, que também vão aparecer posteriormente quando ocorre a chegada do Vargas ao poder. Então, o que o tenentismo, de forma geral, ele pregava, ele defendia? O inconformismo político dos setores médios urbanos com a questão das oligarquias no poder. Também, do ponto de vista militar, a questão dos baixos salários e da marginalização dos militares de baixas patentes na política nacional. O tenentismo, então, ele também defendia a questão da instituição do voto secreto, pois nesse período a gente já viu no outro vídeo sobre república oligárquica que o voto era aberto, então havia o controle da massa de manobra, o controle político dos eleitores, e os tenentes queriam que o voto deixasse de ser aberto e passasse a ser secreto. E também defendiam o fim da corrupção na política e em todas as esferas da vida pública do Brasil. Eles defendiam um programa que fosse contrário à democracia liberal, essa ordem vigente que havia no Brasil. Então, quando eles reivindicavam, que falavam que eram contra a democracia liberal, eles reivindicavam, eles desejavam, eles queriam a instalação de um governo forte e centralizado que fosse capaz de promover o desenvolvimento econômico e também uma moralização política do país. Então, que a ideia a ideia de combater a corrupção, que era algo, a gente já viu, muito escancarado na política do Brasil. Quando nós falamos em tenentismo, são vários os eventos que vão acontecer. Então, aqui dentro da proposta do tenentismo, nós vamos analisar duas revoltas, duas contestações deste movimento, mas tem vários outros que acontecem. Então, nós vamos ver a revolta dos 18 do Forte e também vamos falar sobre a Coluna Prestes, Esses dois movimentos que também são de caráter tenentista.
A revolta dos 18 do Forte, então, ela ocorreu em Copacabana em 1922. Então, vejamos que nesse contexto aí da ocorrência da revolta dos 18 do Forte, também tem a Semana de Arte Moderna, né? Então, é um período em que a República Oligárquica passa a ser questionada, essa velha política passa a ser duramente criticada. Então, a revolta dos 18 do Forte, ela tinha a finalidade de derrubar o governo vigente e também de demonstrar a insatisfação que estava acontecendo com a República Oligárquica e no contexto das eleições presidenciais, que estava aí elegendo mais um da política do café com leite. Então, os revoltosos, né, os militares, eles mostraram, de fato, o descontentamento que eles estavam sentindo em relação à política. E a partir da revolta dos 18 do Forte, nós teremos outros movimentos tenentistas acontecendo também. Então, as eleições aconteceram e o Arthur Bernardes foi eleito. O Arthur Bernardes representava essa aliança do café com leite entre São Paulo e Minas Gerais. E os revoltosos, eles defendiam a eleição do Marechal Hermes da Fonseca. Porém, né, o Arthur Bernardes acabou eleito e os militares não concordaram com essa eleição, né, e passaram a afirmar que haviam acontecido fraudes. Então, o que aconteceu? Vários desses militares descontentes, eles se reuniram ao filho do Marechal Hermes da Fonseca. Por que ao filho? Porque o Marechal Hermes da Fonseca estava preso. E eles, então, prepararam o Forte de Copacabana para a revolta, que se iniciaria no dia 5 de julho. Então, os planos iniciais desta revolta eram o quê? Que em alguns estados brasileiros e nas áreas militares do Rio de Janeiro participassem desse movimento, mesmo que à distância. Porém, o que acabou acontecendo? A revolta ficou reclusa, né? Reclusa não, mas restrita ao Forte de Copacabana. Então, no dia 5 de julho, o Forte de Copacabana foi bombardeado fortemente a mando do governo federal. Por quê? Porque os militares estavam amotinados nesses pontos, né? E tinham apontado os canhões em diferentes regiões do Rio de Janeiro, com o intuito de fato, atacar esses pontos da capital do Brasil. Ocorreu, então, uma intensificação dos ataques que forçou, então, o pequeno grupo a abandonar o Forte de Copacabana. Porém, nós precisamos pensar que haviam 300 militares no forte. Então, eles foram se rendendo aos poucos. Então, primeiro se rendeu aproximadamente 270 militares, e os outros foram permanecendo reclusos até que, de fato, tenha sobrado 17 militares dentro do forte que não conseguiram permanecer por muito tempo em virtude das pressões que estavam sofrendo. Quando eles resolveram, então, sair do Forte de Copacabana e caminhar em direção ao Palácio do Catete para uma conversa com o governo, um civil chamado Otávio Pessoa seguiu encaminhada com os 17 militares. Por isso que ficou conhecido como a Revolta dos 18 do Forte. Só que nessa caminhada aí, 16 deles foram mortos. E apenas 2, que eram os líderes deste movimento, o Siqueira Campos e o Eduardo Gomes, eles ficaram feridos, porém eles foram presos, eles sobreviveram, foram presos, e os demais acabaram sendo mortos nesta caminhada, então, que eles estavam nessa marcha que os 18 do Forte estavam fazendo. Então,
a revolta dos 18 do Forte, além de mostrar o descontentamento dos militares, como o fim trágico que ela vai ter desses militares mortos, vai gerar outros movimentos em outras partes do Brasil, também liderados por militares, nesse contexto do tenentismo. Então, a Coluna Prestes é o segundo movimento que nós vamos analisar de caráter tenentista. A Coluna Prestes, ela foi um movimento que não ficou recluso a um lugar, a um local, a uma região do Brasil. Por quê? Porque o movimento da Coluna Prestes percorreu o Brasil entre os anos de 1924 e 1927. A Coluna Prestes, então, é um movimento que soma-se no contexto de outros eventos que vão acontecer no estado de São Paulo também, nesse contexto de tenentismo, e vem posteriormente à revolta dos 18 do Forte. Tanto que o Luiz Carlos Prestes, né, ele já foi citado nesse contexto do tenentismo. A Coluna Prestes, ela iniciou no Rio Grande do Sul, né, com o Luiz Carlos Prestes, e ela percorreu aproximadamente 25 mil quilômetros por todo o Brasil, de sul a norte. Sob a liderança do Luiz Carlos Prestes, por isso tinha esse nome, a coluna, então, ela defendia a mesma defesa que o tenentismo de forma geral: o voto secreto, o combate à corrupção e também o combate à política oligárquica, que já estava mostrando, né, um fracasso, um enfraquecimento. Foram, então, esses anos de percorridos pelo Brasil. Em vários momentos, a Coluna Prestes teve que enfrentar emboscadas das tropas do governo e das tropas dos estados por onde passava, mas também muita gente aderiu ao movimento revoltoso da Coluna Prestes. Não foi, assim, um movimento isolado de tenentes. Teve muito civil que também estava descontente com a política e acabou aderindo ao movimento tenentista. E aí, né, como a professora estava falando, eles acabaram enfrentando muitas emboscadas, muitos cercos das tropas oficiais do governo. Enfraquecidos por tantos anos de batalha por várias partes do Brasil, né, e todos esses quilômetros percorridos, os integrantes da Coluna Prestes, eles acabaram se dispersando e muitos foram se refugiar na Bolívia. Esse movimento, a Coluna Prestes mais precisamente, ela conseguiu enfraquecer as oligarquias, porque depois que a Coluna Prestes terminou em 1927, 3 anos depois, outro levante muito importante que vai acontecer, apoiado, liderado também pelos tenentes, vai acabar com a política oligárquica e vai dar início a um novo processo da política do Brasil, que vai ser então o processo da Revolução de 1930 e que vai levar o Getúlio Vargas ao poder, vai instituir, né, o Getúlio Vargas, esse gaúcho, no governo federal. Então, a Coluna Prestes, ela não vai ter os seus objetivos imediatamente alcançados, mas ela vai conseguir enfraquecer a política oligárquica e vai dar origem a um novo levante tenentista posteriormente, que vai, aí sim, derrubar o coronelismo, ou pelo menos não derrubar 100% em todos os territórios do Brasil, mas vai enfraquecer principalmente as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais no que se refere à política nacional, porque aí vão entrar outros agentes nesse contexto político administrativo do Brasil.